Você quer fazer um curso de introdução sobre conscienciologia e propósito de vida sem sair de casa? Agora já é possível. A Apex realizará o curso Introdução à Programação Existencial à Distância. Acesse o nosso site para maiores informações. www.apexinternacional.org. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 27 de setembro de 2011, terça-feira. O verbete é o de número 2067. Tem 6 páginas, 47 elogios e 19 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 11 máximos. O tema, reciclagem do temperamento. A especialidade é temperamentologia. Quem estudou o verbete com muito critério foi o professor André, que está ali na poltrona dos réus, esperando aí as baterias antiaéreas de vocês. Definição. A reciclagem do temperamento é a mudança para melhor das tendências comportamentais da consciência, trazidas na estrutura da paragenética, presentes em inúmeras vidas, incluindo gostos, inclinações, indisposições, preferências, particularidades, reações emocionais, humor, mater pensene, e dinamizando a autoevolução através da criação de paraneosinapses comportamentais maduras. O alto desafio de reciclar o temperamento nesta vida. A autopesquisa profunda necessária para a reciclagem do temperamento. O autoenfrentamento para a reciclagem das tendências pessoais. A melhoria gradual das predisposições comportamentais. A coerência da manifestação temperamental na sucessão de vidas humanas. A constância relativa do temperamento pessoal no contínuo consciex. O apoio incondicional dos amparadores nas recins cosmoéticas. Olha, é bom ler, que eu li apenas um texto do material e sabe, esse assunto de hoje é extremamente sério, prioritário, relevante. Agora, na argumentologia nós chamamos a atenção do pioneirismo, que tem 4 classificações principais correspondentes aos tipos de fluidos corporais, os quais acreditava dominar, segundo a predominância, o corpo do indivíduo. Isso há muito tempo, há mais ou menos 24 séculos aí para trás. Agora, logo em seguida, tem a autoconsciência terapia, com 11 tipos de temperamentos patológicos e parapatológicos, exigindo autoconsciência terapia para serem reciclados por parte dos interessados em dinamizar a autoevolução. Vale a pena ver esse aqui com calma. Agora, na remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos análise egológica, centrifugação do egão, mudança de ego, neoidentidade, personalidade formada. Frase enfática. A reciclagem do temperamento é fator entre os mais complexos de ser alcançado pela consciência, sendo desafio prioritário aos intermissivistas, visando resultados evolutivos duradouros. Qual nível de empenho lúcido você aplica na obtenção da reciclagem do temperamento? Você já pensou nos ganhos evolutivos alcançados para as próximas vidas? A bibliografia tem uma fonte bibliográfica. Agora, questionamento. Qual a diferença básica entre a percepção de um banho energético cunho emocional da de outras modalidades de banhos energéticos? O banho energético procedência emocional, apesar de não ser o ideal, proporciona algum benefício energossomático
a Consim, olha, esse banho não é o ideal, mas às vezes ele pode ajudar a pessoa. Agora, a diferença com os outros é que ele é emocional, então é muito instintual, é muito animal, muito bicho. O processo do banho que a gente precisa é aquele que dá maturidade, que faz a pessoa pensar com imperturbabilidade. Outra aqui, agora é para você, André. A reciclagem do temperamento é um dos itens mais difíceis de ser executado pela consciência intermissivista, haja vista implicar em mudança cirúrgica em sua paragenética. Um curso como o ECP2, com formação de campo multidimensional e atuação de toda a equipex técnica, auxilia nessa reciclagem do mater pensene pessoal? Sim, com certeza. Assim, eu vejo assim, que para mudar o temperamento, você tem que mexer com o psicossoma, com projeção consciente, com parapsiquismo, né, com autoconscienciometria. Então, o campo do SCP-2, ele dinamiza o contato com a realidade extrafísica da pessoa, né, do aluno, do professor, de todos que estão participando. Facilita mexer com a paragenética, reciclar a paragenética, e é muito importante para a reciclagem do temperamento, para fazer uma reciclagem mais profunda, né? Para a pessoa se conhecer mais, aprofundar na autorrealidade e poder mudar o próprio temperamento, que são as tendências que ela tem, as tendências de comportamento, os gostos, as vontades. Né? No SCP-2 só ocorre muita assistência, né? Assistência, consciência, consciex. Então, a assistência é uma forma de você mudar seu temperamento. Se você tem uma tendência mais assistencial, né? Você passa a ter uma tendência mais assistencial na sua vida, não só dentro do curso, mas diariamente, com certeza, seu temperamento, você vai mudando o seu temperamento continuamente, né? Você vai conseguir reciclar o próprio temperamento. Ao longo de minha vida, tenho vivido eventualmente situações constrangedoras. Por exemplo, uma família pobre, morando em bairro de periferia, e eu tendo que trabalhar numa grande empresa onde meus colegas tinham situação melhor, formados em faculdade de primeira linha, e a minha era de terceira. Casei com um cara bonito, e no segundo ano de casamento ele já estava relaxado e barrigudo. Essas e outras graves, mais graves, têm ocorrido. Enfim, inúmeras situações que hoje, aos 56 anos, venho analisando profundamente e concluo que a vergonha tem pautado muitas cenas de minha existência. Inclusive, no último sábado, aqui no prédio, vivi outra cena constrangedora. De onde vem isso? Como superar e eliminar esse padrão? O importante é sua postura diante das situações, né? Como você reage a determinados fatores, né? Seja eles constrangedores ou não. Você pode ter uma reação, sua vontade, a sua forma de encarar a situação é que vai determinar a mudança de patamar, né? Se você tem uma reação positiva frente a situações difíceis, né, encarando e superando essas situações, você vai poder lidar melhor com esses fatores aí que você descreveu na sua pergunta, né? Em detalhismo, página 19, item polinomiologia. O polinômio, matematização, atomização, fragmentação, autocompreensão. Poderia o Verbetalk explicar os processos envolvidos no polinômio e suas implicações para a reciclagem do temperamento? Então, aí é uma forma de você entender melhor a sua realidade, seu próprio temperamento. A matematização, aí você pode ver a questão do conscienciograma, da conscienciometria, e você fazer uma autoavaliação e dando notas em relação a 2.000 itens do conscienciograma. Então, você vai lhe dar uma nota e vai lhe posicionar diante do seu processo evolutivo, diante da escala evolutiva das consciências. Vai dar a ideia de onde você está, né? Qual sua realidade evolutiva. Isso vai deixar você mais lúcido para a sua própria realidade, né? Fazendo a atomização, você vai dividir, né? Separar aí as suas dificuldades em vários itens, as suas qualidades também. A sua realidade vai ficar cada vez mais dividida, né? Dividida assim, no sentido de você colocar itens para a sua autopesquisa, né? Fazendo a fragmentação,
que vai levar à autocompreensão da sua realidade. Então, todos esses 3 itens anteriores vai levar à autocompreensão da sua realidade atual. Né? Os amparadores, planejadores de ressoma, podem prever o futuro e saber o que acontecerá com precisão na ressoma de uma consim? Não. Mesmo sem contar a ela, poderia explicar um pouco? Não. Isso não é possível. Agora, o que eles podem ver é o seguinte: às vezes eles podem saber uma coisa desde manhã que a gente vai ficar sabendo só à noite. Porque eles estão vendo de um ângulo mais amplo, uma cosmovisão maior do que a nossa monovisão. Isso eles podem. Mas agora prever a vida de uma pessoa inteira, não. Isso aí é demais. Senão, se fosse para prever, então, como é que fica isso? Como é que você vai adivinhar o temperamento, as reações, as manifestações de uma pessoa a vida toda? Bobagem. Estou estudando sobre desenvolvimento sustentável em meu mestrado. E em conversa informal, escutei alguém dizer que o EM veio para a Terra pois seu planeta foi esgotado e destruído pelos próprios habitantes. Não é bem assim. Tudo indica que lá, a gente não sabe, mas parece que foi um processo cósmico de choque entre astros. Então, estou muito preocupado com o destino do nosso atual planeta e gostaria de saber, com base na sua experiência e com a EM e com a vida extrafísica, quais seriam as melhores medidas a serem adotadas por nós para conciliar desenvolvimento humano, ambiental e uma sociedade mais igualitária. Não, o negócio é fazer a conscientização da população para que haja clamor público quanto à lixeira planetária que estão transformando a Terra. Agora, para isso tem que ser o clamor público contra as indústrias, contra os governos, contra aqueles que são renitentes, que não querem mudar. Isso é que é importante, antes que isso aqui fique mesmo um lixo, um lixão. Isso é que precisa dar um jeito. Agora, para isso, é preciso de esclarecer cada vez mais o povão. Precisa de muita educação. Minha psiquiatra receitou um remédio ansiolítico para eu tomar. O senhor poderia esclarecer se esses remédios prejudicam a projetabilidade lúcida, rememorada e o desenvolvimento parapsíquico? É lógico que eles influem em tudo que diz respeito à cabeça da pessoa. E é lógico que vai influir no processo da sinalética, dos problemas parapsíquicos da pessoa. Isso é óbvio. Isso aí tem que ver com calma. Agora, às vezes a pessoa é melhor ela ficar mais tranquila e receber um sossega-leão, que é o ansiolítico, do que ficar procurando as coisas por aí afora e fazer bobagem. Para o verbetólogo, solicito ao verbetólogo aprofundar nos seguintes pontos. Em Principiologia, página 18, última linha, o princípio da inexistência de mudanças autocognitivas abruptas. Então, a gente observa aí que a reciclagem do temperamento não vai ser de uma hora para outra. Não tem você não consegue mudar de uma hora para outra, do dia para o outro, o temperamento. É um processo constante de autoenfrentamento, de autossuperação, onde você vai mudando suas tendências constantemente. Exige muito trabalho, muita autopesquisa e esforço pessoal da consciência para a pessoa conseguir mudar o temperamento. Né? Enciclologia, página 18, primeira linha. O ciclo, rotina útil, reciclagem ininterrupta. Então, quando você coloca rotinas úteis na sua vida, você constantemente vai estar reciclando alguma coisa. Se você todo dia você faz alguma assistência, escreve alguma coisa, estuda, pesquisa, você vai reciclar, né? Vai fazer a reciclagem intraconsciencial. Porque você vai estar fazendo assistência, vai estar se conhecendo mais, vai estar mudando suas tendências pessoais, né? Seus gostos, suas predisposições e preferências. Então, a rotina útil vai muito positiva na mudança do temperamento pessoal. Né? Em Trinomiologia, página 19, segunda linha. Introversão, normoversão, extroversão. Explicar, por favor, especificamente em relação à normoversão. Então, a normoversão é a pessoa que consegue ser tanto introvertido como extrovertido.
dependendo da situação do dia a dia, a situação evolutiva do momento. Ela consegue ser introvertida na autopesquisa, voltar para si mesma, aprofundar a própria autopesquisa, né? Ter suas decisões pessoais, baseadas em seus valores e seus conceitos cosmoéticos. E, quando necessário, ela vai ser extrovertida também, na hora de se comunicar, de dar uma aula, de falar em público, de fazer assistência. Ela vai exercitar a sua extroversão. Então, ela consegue ser tanto introvertida como extrovertido, de acordo com a atividade que ela está realizando. Em Paradoxologia, página 19, segunda linha. O paradoxo paragenético, androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento no androssoma. Então, o androtemperamento no ginossoma. Então, o ginossoma é o corpo feminino, né? E, às vezes você encontra ginossomas, às vezes com um temperamento mais masculino, de homem, né? E o ginotemperamento no androssoma, também o homem com mais um temperamento mais feminino. Isso aí a gente nota que a consciência ela não tem sexo, né? Então, como o temperamento ele é paragenético, ele muda, ele acompanha a pessoa praticamente de várias vidas, né? Então, pode haver esse fator aí, né, do androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento no androssoma, porque ele vem da consciência já do extrafísico na paragenética, das parasinapses, né? Empensenologia, terceira linha. A reestruturação do holopensene paragenético. Poderia comentar essa reestruturação do holopensene? De que maneira ocorre essa reestruturação? A autopesquisa profunda, o parapsiquismo, a projeção consciente, né? Tudo isso aí vai começar a mudar a sua genética atual. E, consequentemente, ele vai passar para a genética. Vai mexer com as parasinapses, né? Formando novas sinapses evolutivas. E isso, quando a reciclagem ela passa nesse nível, né, da paragenética, das parasinapses, ela vai se tornar mais constante, né, de vida para outra. Certo? Então, quando mexe com as parasinapses, com a paragenética, a reciclagem ela se tornou efetiva, ela realmente ocorreu e vai passar de uma vida para outra, né, do intrafísico no extrafísico, mas com mais constância, permanente. Gente, eu quero chamar a atenção para o 2º Congresso Internacional de Verponologia. Vai ser de 14 a 16. E olha só, é um monte de gente que vai lecionar. Mas até agora só tem 11 inscritos. Então eu queria intimar vocês a se inscreverem nesse 2º Congresso Internacional de Verponologia, porque eles vão falar sobre as ideias originais, as coisas avançadas. Agora, é uma vergonha que tem até o momento só 11 pessoas. Eu já falei, como o André está aqui hoje, ele está estudando mudança de temperamento, ele está intimado a comparecer, porque ele ainda não se inscreveu, para dar exemplo para vocês. Eu quero saber quem é que vai participar disso aqui, que depois, quem não for lá, eu vou falar, porque vai ser a mulher do padre, né? Nós vamos conversar sobre isso. Agora, ó, sobre essas tolices de modo geral, eu queria falar, já que estamos estudando um negócio sério, que é a mudança de temperamento, sobre as lendas urbanas, que são as mitologias contemporâneas que tem por aí. É muita bobagem que o povo fala. Então, a internet é um conjunto de asneiras, de tolice impressionante. Agora, eu vou ler só 2 lendas urbanas pequenininhas, dentre as milhares que existem. Você conhece a história dessa jovem a quem os pais pediram para tomar conta do bebê e colocar o frango no forno enquanto iam ao restaurante? Ao voltar para casa, algumas horas depois, os pais constataram com horror que a jovem, que estava completamente drogada, havia colocado o bebê no forno. Isso tudo é lenda, é história. Ninguém sabe se isso existiu, é besteira. Inventaram o negócio, tá certo? Agora, eles não falaram o que fizeram com o frango, né? Agora, a outra.
Você sabia que uma cadeia de fast food, em nome que nós não vamos falar, porque daqui não diremos, usa minhocas em lugar de carne de boi para fabricar seus hambúrgueres? O amigo de um amigo soube disso da maneira mais estranha. Nunca existe esse amigo do amigo, tudo é invenção. Agora, então, veja, os hambúrgueres são feitos de minhoca, tá certo? E olha lá, as minhocas não foram preparadas. Então, isso tudo são lendas urbanas. Isso aqui é do livro do Pensamento Crítico. Está entendendo? Muito bom esse livro aqui. Norman Bailey-Geon. É um curso completo de autodefesa intelectual. Tenha a coragem de construir sua própria opinião. Para mudar o temperamento, esse livro vale a pena. Tá certo? Pensamento crítico. Eu quero dizer para vocês que lá na Epígrafe tem esse livro. Valdo, essa lenda aí do hambúrguer é porque essa cadeia usa uma enzima que vem do minhocuçu, que é uma enzima, uma proteína boa para o ser humano. Aí o pessoal começou a inventar a história por causa disso, mas não tem nada de minhoca, não. Eles desenvolvem o processo para poder fazer, e aquilo ali é o que dá liga no hambúrguer, e é bom. A gente até já... Existe a refutação. Vocês são comedores de minhoca, é isso? Esse é o processo. Quer dizer, vocês devem ter sido peixe muito recentemente. Peixe. Não é isso? Porque quem gosta de minhoca é peixe, não é isso? Lá na minha terra, pelo menos, é assim que o povo pensa. É bem possível, não é isso? Agora, gente, eu devolvo a vocês o professor André. Pode falar. O André, na fatologia, a segunda linha aqui, página 17, né, você fala em autopesquisa profunda necessária para a reciclagem do temperamento. Você poderia, por favor, especificar o que é essa autopesquisa profunda? A autopesquisa profunda é você fazer uma autorreflexão profunda dos seus comportamentos diários, dos seus comportamentos mais constantes, né? Utilizar todos os recursos necessários, como a conscienciometria, a autoconsciencioterapia, né? E refletir profundamente sobre a sua realidade consciencial de manifestação, né? Sua manifestação temperamental, certo? Sobre seus gostos, inclinações, predisposições, preferências. É aí no núcleo, né, da sua consciência, da matriz do seu comportamento, né, que é o temperamento. Então, você tem que ir, em vez de ficar pelas beiradas, tem que ir no centro, no núcleo, né, da sua manifestação comportamental, que é o temperamento da pessoa. Então, chamar atenção aí para a megapsinologia, né, que é o temperamento é o substrato consciencial e o temperamento matriz comportamental, né, que toda a sua manifestação comportamental vem do seu temperamento. Então, além de reciclar trafares, direto no seu temperamento, que vai influenciar toda a sua manifestação diária, de dia a dia. E fazendo a reciclagem do temperamento, isso vai ser mais permanente, né? Vai passar de vida para vida, período intermissivo, de uma vida para outra, né? Então tem que ser algo profundo, que vai mexer com sua parasinapse, com sua paragenética, né? Algo mais permanente. Agora, uma pergunta. Quando você pega a palavra temperamento, eu vejo no dicionário que ela... Inclusive, quando eu fiz lá a questão lá da consciência, dos fundamentos da conscienciometria, havia assim uma dúvida, para definir em poucas palavras o que seria temperamento. Eu pego no dicionário aqui, fala índole, modo de ser, de agir, mas como você definiria isso em poucas palavras? É lógico que tem aqui São suas tendências comportamentais, né? Suas tendências de reagir no dia a dia às situações, na interação com as pessoas e nas suas escolhas pessoais, né? As suas tendências, as suas predisposições e preferências, né? Seria nesse sentido mesmo, as tendências e comportamento. Se a pessoa tem
a mesma pessoa vai reagir de forma diferente a uma situação, né? Então, essa forma individual de reagir a uma situação vai ser de cada um. Diante de uma situação, uma crise financeira, uma pessoa vai ser mais produtiva, já outro vai se vitimizar mais. Então, essa é a tendência. Qual é a tendência da pessoa? Ser mais produtiva ou ser mais autovitimizadora? Então, isso aí que é o temperamento dela, né? Uma pessoa numa situação que vai falar em público, uma vai ser mais desinibida, a outra vai ser mais inibida. Então, qual é a tendência da pessoa? Outra vai ser normovertida, né? Vai saber lidar bem com as duas situações, né? Então, essa tendência de reagir diante às vivências, às situações do dia a dia, isso aí é o temperamento da pessoa, né? Aqui no item, na página 20, autoconsciência terapia, você dá várias condições de temperamento, né? Que vai de 1 a 11 aí. Isso. Belicista, isso talvez explique melhor, né? Isso. Aqui é a parapatologia, né? Então a gente vê aí o temperamento agressivo belicista, o temperamento antissocial, o temperamento competitivo, né? O temperamento depressivo, o temperamento ditatorial, o temperamento snob, o temperamento explosivo, né? O temperamento indomável, manipulador, o místico religioso e o temperamento suicida. Então, aprofundar em autopesquisa, ver se você tem alguma tendência dessa aí, porque se tiver é necessário a reciclagem intraconsciencial, a autoconscienciometria, né? Então, por exemplo, a pessoa leva um tapa, o que tem temperamento agressivo, ele vai o quê? Vai reagir, vai dar outro, vai dar um burro. Então, já que a pessoa já é mais vitimizadora, ela vai ficar quietinha no canto dela, se vitimizando, né, chorando. Então, isso aí são as diferenças de temperamento, né? Agora, a última coisa que você tem falado, inclusive você botou na bibliografia sobre o Jung, né? E aqui você fala, Jung. Os dois tipos de temperamento básico, extrovertido e introvertido. Ele só se baseava nisso, porque parece que eram os dois principais, né? Agora ele discorreu mais sobre um pouco de temperamento, né? Tem algumas coisas que eu não concordava, né? Por isso que eu não coloquei. Então ele falava do tipo pensamento, tipo emoção, tipo intuitivo, né? Ele descreveu mais, só que o básico mesmo que ele colocava era o extrovertido e o introvertido. Então ele colocava que tinha o extrovertido pensativo, o introvertido pensamento, né? Então ele associou alguns tipos de temperamento, né? Não está errado. Só que às vezes a descrição dele... A parte dele não está errada, mas parece que ele falta mais coisas, né? Parece. Vendo assim que é introvertido e extrovertido, está certo, mas em outros tipos de temperamento, eu não sei se ele inclui. Sim. Eu nunca li o Jung, mas ele centrou nesse introvertido e extrovertido, só nisso. Essas eram as duas classificações principais que ele colocou, né? Tá bom, obrigado. Coral Verbetógrafo. Na Fatologia, página 17, quinta linha. Poderia explicar em detalhes, exemplificar a índole direcionando a manifestação da consciência? Então, a índole aí tem mais relação, que eu vejo assim, com a honestidade, com a cosmoética, né? Então, se a pessoa é uma pessoa honesta, cosmoética, ela a todo o comportamento dela vai ser direcionado pela sua cosmoética, né, pessoal. Então, é a cosmoética pessoal, a índole, né, direcionando o comportamento da pessoa, né? Paradoxologia, página 19. Poderia clarear o primeiro paradoxo? O paradoxo seriexológico, temperamento idêntico, compleição física discrepante. Então, nós observamos aí pessoas que têm temperamentos semelhantes, parecidos, né? Mas fisicamente são diferentes, né? Então isso aí é o temperamento idêntico e a complexão física discrepante, né? Em tertúlia antiga, por isso peço desculpas antecipadas, pois minha memória tem buracos enormes. O senhor comentou rapidamente que os espíritos conhecidos no espiritismo por zombeteiros seriam os mais perturbados. Se não fui traído por minha memória, poderia o professor falar qual seria
a principal perturbação dessas consciências. E como seria essa consciência ao ressomar no período de criança? A tendência dos zombeteiros é ser um mega assediador. Ele faz a piada e para poder dominar as pessoas através da energia, do ambiente e aquelas ideias que ele cria. De modo que o zombeteiro é aquele que realmente faz a chacota. Ele não está procurando esclarecer. Ele está procurando dominar as consciências. Então, isso é um problema. Agora, é lógico que ele, quando renasce aqui, ele vai ter alguns problemas sérios devido a esse temperamento todo patológico que ele alimenta e que ele não quer sair disso. De modo que é preciso ter cuidado. Por isso que eu sou contra, por exemplo, besterol, esses processos todos que levam apenas para a trucagem ou para o fazer de conta. Eu gosto de tudo mais dentro da realidade. Quanto mais autenticidade, glasnost, explicitação e clareza nós tivermos na vida, melhor. O zombeteiro não, ele quer que o circo pegue fogo. Isso aí é ruim. Para você, na Exemplologia, página 20, a condição introvertida é colocada como condição a ser reciclada. O autor poderia comentar sobre essa necessidade e, se possível, dar alguma dica de como fazer essa reciclagem? Então, porque evolutivamente a gente observa, o introvertido ele tem suas vantagens e suas desvantagens. Né? O introvertido ele é mais pensativo, ele volta mais para si mesmo, mas evolutivamente, na assistência, na autoexposição, o ideal seria mais uma personalidade extrovertida. E é preciso fazer para a pessoa não ser autista numa próxima vida, né? Então, o importante é você procurar uma profissão que vai lhe ajudar você a se comunicar, falar, dar aula, fazer assistência, interagir com as pessoas. Né? Isso aí vai forçar você mudar as suas tendências pessoais. Né? Você se expor, se comunicar, né? Ajudar o outro com a sua comunicação. E é o principal na reciclagem desse temperamento. Né? Agora aqui é uma questão que vem de Firenze, na Itália, para você. No item Autoconsciência Terapia, página 20, consta 11 tipos de temperamento patológico, exigindo autoconsciência terapia para serem reciclados. Eu sugiro a inclusão de 12, o temperamento artístico, que possui muitas características impedidoras da dinamização da evolução. Eu estou justamente pesquisando, visto que nessa vida ainda estou com um pé na arte e outro tentando sair. Ela está em Firenze, Florença, você sabe, é a capital da arte internacional. Estou mapeando série de características peculiares a esse temperamento, que são por vezes explícitas e grosseiras, mas muitas vezes são sutis. No meu caso, percebo que são as características que mais me impedem de alavancar minha evolução. Estou morando em Firenze e fico por aqui por mais 1 ano e meio. Que sugestões o senhor pode me dar para que eu aproveite melhor esse laboratório pieno de artes, no caso, né? E com uma histórica tradição artística? Seria bom estudar, por exemplo, a Síndrome de Stendhal, não é isso? Estudar umas coisas dessas para ver o impacto da arte em cima da pessoa, que é o problema do psicossoma, é o corpo emocional. O que você acha? Fala aí. Tanto a síndrome de Stendhal, né, e também estudar o temperamento oposto, né, que é o temperamento científico, né, para a pessoa ser mais racional na sua atuação. Né. Hoje vi um vídeo no YouTube sobre a técnica da imobilidade física vígil. O senhor afirmou que entra em estado de letargia. Não é bem estado de letargia, a gente fica quieto, mas não é letargia, calma. O problema não é... Pois é imobilidade física vígil. A letargia é aparente apenas, não existe. A pessoa está acordada, desperta, lúcida, aware. Fui pesquisar e encontrei uma definição sobre letargia, onde diz, não, mas não é letargia.
Onde diz letargia é quando você hipnotiza uma pessoa para ficar quieta. Você domina totalmente a pessoa, ela vira um cadáver, temporariamente, imóvel, não mexe com nada. Mas também ela não participa. Entende? Agora lá não, você pode mexer, é que você decidiu não mexer. Então é muito diferente letargia. Agora, onde diz que o indivíduo tem suas funções vitais todas diminuídas, tornando-se quase imperceptível. Pois é, isso é letargia. Gostaria, por favor, que o senhor pudesse aprofundar mais esse tema. Também gostaria de saber se o experimentador não chegar ao estado de letargia, todo o experimento é invalidado. Não, tira esse negócio. Eu não falei em letargia lá, não. Será que alguém falou nisso? Como é que ele está interpretando uma coisa dessa? Chama-se imobilidade física vígio. Vígio quer dizer antiletárgico. Na letargia, a pessoa caminha para a comatose. Entende como é que é? É para o cadáver. É para o, vamos dizer, o pedaço de madeira podre na floresta. É diferente. Valdo, aqui, pensa bem. Letargia no dicionário, estado de profunda e prolongada inconsciência. É o que está falando aqui. Lá, pelo contrário, é consciência, é a antiletargia. Só que tem, que a pessoa fica imóvel. A única coisa que parece é isso. Essa imobilidade cadavérica é aparente. Agora, para clarear esse nosso amigo de Florianópolis, seria bom a gente lembrar o seguinte. Você já viu falar no jogo do sério? O jogo do sério parece com a novidade física dele. Olha o que é o jogo do sério. Em vez de procurar a letargia, procura no dicionário jogo do sério. Você vai entender o que é a letargia, o que é a imobilidade física virgem e vai descartar a letargia. André, aqui em cima no ar, atrás de você. Na argumentologia, André, você poderia explicar mais sobre esse comportamento fluídico, segundo Hipócrates, que você colocou colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo? Para explicar qual? Desculpa, não ouvi. Argumentologia, página 20. Certo. Pioneirismo. Sim. Onde fala colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. Aprofundar mais aí. Isso. Então, Hipócrates, né, que foi filósofo grego, aí ele separou 4 tipos principais de temperamento. Né? Ele acreditava que tinha humores ou fluidos que determinavam esses comportamentos. Né? Então ele colocou o colérico, né, que é a pessoa ambiciosa, a pessoa mais ardente, é uma ativa, é prática, né, tem um processo de dominação, né, e é propensa a reações explosivas. Né? O fleumático já era a linfa ou a fleuma, né, o fluido que determinava. Então é uma pessoa mais equilibrada, mais fria, mais tranquila, né, uma pessoa mais introvertida. Tem o melancólico, que seria o fluido astrabilis ou bilis negra, que seria uma pessoa mais analítica, pensativa, né, dedicada, uma pessoa mais perfeccionista. Introvertido também, só que o melancólico já tendia já para o rancor, para a solidão, para o pessimismo. Né? E o sanguíneo seria o sangue, né, o fluido que dominava, seria mais cordial, mas é uma pessoa também eufórica, forte, expansiva, né? Só que é otimista, certo? Só que ela se irritava com facilidade. Então são os 4 temperamentos classificados por Hipócrates. Né? Não sei se tem mais algum fator que você não entendeu, que você gostaria de perguntar. Né? Daria para aprofundar um pouco mais, se você pudesse, que na verdade é o que está escrito praticamente, né? Não sei se tem alguma outra ideia sobre tudo isso. André, vai aumentando cada vez mais suas respostas para ela poder perguntar mais, que ela tem um sotaque daqui. 20. Ibana do leite quente. É um charme o sotaque dessa, vocês viram? Não, o ideal é cada um assim, identificar o que é que predomina mais em si mesmo, né? Para poder se conhecer mais, né? Ver qual é o temperamento que domina em você, né? Se é um desses 4, né? E aprofundar a autopesquisa nessa situação aí. Né? André, aqui no B, na página 17, na patologia, final da segunda linha.
Queria que você aprofundasse um pouquinho, como é que você faz, que técnica você usa para o autoenfrentamento, para a reciclagem das tendências pessoais? Então, por exemplo, se a pessoa é mais introvertida, então ela tem que começar a falar mais em público, fazer mais exposição, né, dar aula, trabalhar com pessoas, fazer justamente apresentar o sotaque charmoso igual dela. Isso é muito importante. É justamente se esforçar para ter um comportamento que supere aquele outro que você quer superar, né? Fazer um comportamento positivo ali que você queira superar aquela dificuldade. É isso que você vem fazendo para vocês? Sim, justamente fazer para enfrentar a dificuldade, né? Que a pessoa tem uma dificuldade naquilo, então é aquilo mesmo que você vai ter que fazer para superar aquela dificuldade, né? Ter um comportamento que ajude você a superar a dificuldade que você tem. Né? A reciclar, né? A reciclar, né? Ok, obrigado. Mesmo ter que se esforçar, ter que repetir várias vezes, certo? É um comportamento oposto ao que você quer reciclar, né? Positivo. Na página 20, de novo, lá em autoconsciência e terapia, o terceiro temperamento ali, o temperamento competitivo, qual é a principal característica por trás desse comportamento? O que leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento? A competição, né? A pessoa, ela quer competir com as outras pessoas, né? Então ela compete para se sentir melhor que os outros, né? Então ela quer se sentir mais que as outras pessoas, então ela quer ganhar em tudo, né? Então, para mim, eu acho que a principal característica é essa, né? Ela teria uma baixa autoestima. Uma baixa autoestima e por isso tem que se mostrar, pelo menos, que é melhor mostrar para ela e para os outros que é melhor do que os outros, né? Então seria a baixa autoestima, né, que se manifesta aí no comportamento competitivo, né? Como é que é, Adélio? É sobre temperamento. Você é uma pessoa que precisa falar sobre esse assunto. André, aqui, Rosa. Você não acha? Rosa, ainda sobre, na página 20, quando você faz essas classificações aí, desde o Hipócrates até o Jung, a gente vê que quando o Jung ele chega nesse final, que ele classifica entre extrovertido e introvertido, mas todas essas duas divisões, que são dois tipos de comportamentos, eles estão permeados em todos os outros. Quando você vê essa divisão aqui do Hipócrates, por exemplo, o colérico e o sanguíneo, ele tem bastante características extrovertidas, né? Isso. E o fleumático e o melancólico mais introvertido. A gente vai encontrar também nessas divisões da autoconsciencioterapia que podemos encontrar, por exemplo, quando você vê o número 1, temperamento agressivo, belicista, se ele é belicista, ele é extrovertido. Mas ele pode ser um cara altamente introvertido e na hora que mexe com ele, sai de baixo, né? Isso. Então, são apenas assim, percentuais, né? E o Jung quis falar, em todos eles se encontram percentuais de introversão e de extroversão. Não é categórico, assim, 100% em cada uma dessas divisões, não é isso? Isso, perfeito. Então, obrigada. André, aqui no ar. Sim. Na página 19, em Crescendologia, o segundo crescendo, aprofunda para a gente aí. O segundo crescendo? Crescendo evolutivo de recintos parapsíquicos. Isso. Então, o parapsiquismo é muito importante para fazer a reciclagem intraconsciencial, né? Então, você consegue perceber em você mesmo, no seu holochakra, né, na sua aura, quando você dá a bola fora, né? Quando você, por exemplo, você quer mudar alguma coisa, algum traço seu, algum trafar, né? Algum comportamento inadequado perante a cosmoética, e quando você erra novamente, você parapsicamente, através das suas energias, ou um assédio que chega, né, que acopla e você não consegue desassimilar, certo? Através do parapsiquismo você consegue perceber quando você dá a bola fora em relação à mudança que você quer promover, né?
Então, quando você está sendo assistencial, está reciclando, está mudando o traço que você quer, você vai se sentir energeticamente bem, forte, né? Sua sinalética junto com o aparador, interagindo com a equipe extrafísica. E ao contrário, quando você está sendo anticosmoético, quando você tem uma falha cosmoética aí, você vai perceber que a sua energia vai lá para baixo, né? Você perde energia, você nota a presença de assediador, de guia cego, né? E ao contrário, quando você recicla, quando você muda, quando você bota o seu trafó atuando, né? Faz a reciclagem, parapsicamente você vai conseguir interagir com os amparadores, com consciências mais maduras, evoluídas, né? Então, o parapsiquismo aí é fundamental na reciclagem do temperamento, na reciclagem pessoal. Pode falar? Aqui em cima novamente. Novamente. Queria te indicar um livro, não sei se você acabou lendo, mas lendo para acrescentar aí na bibliografia, Temperamento Forte e Bipolaridade, do Diogo Lara. Você já ouviu falar desse livro? Que é um psiquiatra? Não, vou anotar aqui. É um livro bem bacana, né? Fala sobre essas várias vertentes do temperamento, mas lida bastante com esse boom que existe hoje em dia da bipolaridade, né? Você poderia falar um pouquinho o que você acha da bipolaridade, André? Você pode repetir o nome do livro aí, para anotar? Temperamento Forte e Bipolaridade, Diogo Lara. E bipolaridade. Então, a bipolaridade aí já é um processo patológico, né? Onde a consciência, no momento, ela está em depressão, né? Ela está numa situação depressiva, autovitimizadora, né? Então ela se vitimiza com tudo e entra em depressão. E quando ela está no processo excitável, né? Ela se sente dona do mundo, né? Que pode fazer tudo, realizar tudo e já está no processo mais excitável. Então são duas extremidades aí do temperamento patológico, né? No caso, ela se torna autovitimizadora e, ao mesmo tempo, ela se torna um temperamento mais excitável, mais expansivo, né? Uma pessoa mais expansiva. Então, ela é uma pessoa que provavelmente tem uma autoestima baixa, né? Porque no momento, ela se sente grande, pode fazer tudo, pode realizar tudo, quer fazer tudo, e em outro momento ela já se vitimiza, ela já está totalmente vitimizada, que chega à depressão, né? Então são dois opostos aí patológicos, né? Aqui no ar. Na quarta linha da fatologia, página 17. A coerência da manifestação temperamental na sucessão de vidas humanas. Então, o temperamento ele é mais permanente, né? A pessoa praticamente já nasce com um temperamento mais formado, né? Porque ele já vem do período extrafísico, de vidas anteriores. Então, há uma permanência desse temperamento de uma vida para outra, né? Por quê? Porque ele já vem da parasinapse, da paragenética, e provavelmente ele já vem de muitas vidas atrás, né? Para mim, o temperamento eu acho que já vem do subhumano, certo? E o subhumano já vai determinando ali a característica temperamental ali que ele vai predominar, certo? No caso, a coerência funcionaria dessa forma aí, como você está falando? Isso, então o temperamento ele vai sendo mais constante de uma vida para outra, né? O ideal é que a gente consiga reciclar o temperamento e de uma vida para outra ele seja diferente, para melhor, né? Então, a tendência seria essa, de um temperamento igual, mas na reciclagem do temperamento, o ideal é que você tivesse uma retrocognição e não conseguisse mais se identificar naquele temperamento ali anterior, né? Seria isso aí, professor. Em Paradoxologia, página 19, terceira linha. O paradoxo da consciência como sendo a impermanência permanente. Existe algum aspecto da consciência que seja permanente, perene? Essa condição de impermanência
é válida para todas as consciências da escala evolutiva, desde a consciência transmigrada até a consciência livre? Bom, veja assim, que esse paradoxo aí, como sendo a impermanência permanente, para mim tudo muda, né? Inclusive o temperamento da pessoa, a consciência vai evoluindo. O que permanece mais é a individualidade, aí eu acho que seria mais o permanente, né? Mas a reciclagem, ela é constante, né? Então o que permanece é a individualidade. Agora, ó, aqui eu acho que envolve o Djalma, o Adaljarmas. Escuta essa. Os hambúrgueres são feitos de minhoca, sim. A criadora, fornecedora da rede, é irmã de um médico que trabalhou com a minha mãe na prefeitura de São Paulo. E segundo ambos, a carne da minhoca processada é saudável, fazendo menos mal que a bovina. É isso aí mesmo. Eles usam elementos da minhoca, é isso aí. Só que não é de minhoca, né? Eles usam elementos da minhoca. Não, é de carne bovina, só que eles usam a minhoca como elemento de liga. Existe um negócio de moer carne, que a carne sai igual a minhoca de alguns buracos. Pode ser isso que ela está pensando. Não é isso? O moedor de carne, sai uma porção de minhoquinha o tempo todo. Professor, na faculdade de veterinária, na cadeira de inspeção sanitária, quando mexia com carne, na faculdade de veterinária eu nunca vi nada em relação à minhoca, nem Você aqui, nem na China, nem onde quer que seja. Veterinário, ele entende o assunto. A carne, acho que é mais isso que o Djalma está falando. Você a carne sabe, bovina ela pode entende mais a gente do que os médicos, né? Porque tudo que os médicos fazem é baseado no veterinário, né? Em rato, não sei o quê, toda a experiência é feita assim. A carne bovina ela pode passar ali por um processo químico para deixar ela com aquela textura, com liga, né? Mas carne de minhoca tá fora da disciplina. Gente, de qualquer maneira, eu peço a vocês, por favor, ponderar bem se vão comer hambúrguer por aí afora, tá certo? Outra coisa que a minhoca eu não como hambúrguer. Nunca cheguei a isso. Então, olha bem, hein? Outra coisa é que a carne, ela é um músculo, na verdade, né? Ela é um músculo que passa por um processo químico lá, e temperatura, enfim. A minhoca não vai ter músculo nenhum ali para formar um bife, né? Agora, ó, lembre-se da máquina de moer carne. Sai as minhocas todas dos buracos da máquina. Pode ser que seja isso. Eu não sei. Eu respondi às 10 perguntas do teste intermissivista. Acho que devo ser. Me encaixo em mais de 5 perguntas, pois as perguntas são complexas. Mas eu queria ter certeza. O senhor já disse 2 vezes que eu possivelmente sou intermissivista. Posso me ajudar? Olha aqui. Você é um intermissivista sem vergonha. Porque você é um dos que mais pergunta as coisas agora. Até agora você não chegou à conclusão, está faltando aquilo que a gente fala aqui, ó. Eu não falei seu nome, mas entre nós amigos, assim, eu posso falar a verdade. Que tal essa semana você tomar aí um drink de vergonha, né? Alguma coisa nesse sentido? Pode ser uma água gelada, né, para a pessoa pensar. Eu penso o seguinte, é você que tem que decidir, não joga em cima de mim. Agora, eu dentro de mim tenho quase certeza que você é intermissivista, mas eu não posso afirmar. Agora, o que se passa? É muito intermissivista da sua laia. Você está entendendo? Que não quer assumir a situação. E olha, ele é bom, ele estuda, ele vive perguntando, às vezes num dia só ele pergunta 3, 4 vezes aqui, assuntos diferentes. Entende? Ninguém vai esquecer o nome dele. De modo que a gente sempre guarda, não tem jeito. De modo que pondera nisso. Agora, ó, o que é que está criando problema de você ser intermissivista? Deve ter alguma coisa muito séria. Você fuma? Não era o caso de perguntar? Não é isso?
Sei lá se ele fuma, isso aí chateia, né? Para intermissivista fumante, eu nunca vi até agora. Conte-nos como foi suas vivências na condição de colaborador da Conscius. O que aproveitou nos cursos com Sincobaia? Quais observações e aportes para ajudar e analisar de que modo a equipe da IC pode render mais e ser mais universalista? Foi você que foi da Conscius. É com você isso aqui, não é comigo. Fui eu. Não, os cursos com Sincobaia são muito bons, né? Ajuda você a perceber coisas que você não está percebendo, né? Aprofundar na autopesquisa, amplia muito o autoconhecimento, né? Então, é fundamental você fazer o curso desse, certo? Receber heterocríticas. Então, se às vezes quer mudar alguma coisa e não quer receber o heterocrítica, a heterocrítica é que vai fazer você mudar aquele comportamento. A observação do outro, né? O outro é que vai pôr o dedo ali onde você não quer mexer. Então, é super importante você receber a heterocrítica ali do Sincobaia, né? E a equipe toda é muito boa, né? da Conscius, né? Ajuda bastante na autopesquisa, né? na interação, no relacionamento, né? Então é fundamental participar dos cursos, né? Com Sincobaia, se expor, né? Autoexposição lúcida. O nosso amigo precisa entrar nessa aqui, o nosso amigo que está falando. Não dá? Tá perguntando, né? Caro professor, por motivos que descobri na minha terapia, me sinto culpado por ter capacidades acima da média e acabo realizando pouco no meu potencial para não ofuscar os familiares. Recentemente discuti isso com minha dupla, pois ela sentia esse peso de estar me atrasando. Como posso lidar melhor com isso? O melhor é seguir aquilo do meu colega de Cascavel. Arrebenta o sutiã, atira longe e meta os peitos. Mostra o que é que você veio fazer. Mostre a cara para ser batida. Esse aqui é o caminho. E não se incomode. E esse povo, você manda para aquele lugar. Ou seja, aquele lugar é holoteca. Para eles estudarem mais e ficar no seu nível. Esse é um caminho. São vários que já perguntaram isso aqui nesse último ano para cá. Acho que esse é o terceiro. Tudo é homem. Eles não assumem a condição deles. Eu acho que devia assumir. Olha, um exemplo bom é o Jobs, aquele que deixou agora lá a informática. Aquele é um exemplo. O cara se expôs, fez força de tudo quanto é jeito, com doença, de tudo quanto é jeito. Outra pessoa que se expôs, que era fora de série, é a Helen Keller. Seria bom ele estudar a biografia da Helen Keller. Vale a pena. Assuma o processo, não fica assim não. Entende? Eu acho. O que adianta a pessoa ser fora de série se ela cruzar os braços? Inibida, porque os outros podem falar, o que o outro pensa, a opinião pública. Opinião pública, a gente manda para aquele lugar que... Agora, para você... Por gentileza, em referência à fatologia fatuística, página 17, primeira linha. A reciclagem do temperamento, o alto desafio de reciclar o temperamento. Quando a pessoa não consegue, por si mesma, encontrar os defeitos inerentes ao seu temperamento, nem mesmo aceita que outras pessoas a critiquem, é esse o caso de um aconselhamento psicológico? Aí tem várias opções, né? O primeiro é o curso Sincobaia. Veja, mas isso aqui, só de perguntar uma coisa dessa, está demais, né? O que eu estou esperando? Está esperando que a pessoa chegue lá e dê um tapa na cara dele? A vida vai mostrar para ela, se a pessoa não for procurar para ela mesma, né? A própria vida vai acabar mostrando que o temperamento dela é inadequado, né? Mas o ideal é a pessoa procurar a ajuda da Conscius, da consciência. Agora veja, a pessoa não encontra defeitos inerentes nela. Não aceita a crítica dos outros. Se é um caso de aconselhamento, então o que seria? É o gato, a gatinha lá de casa? O cachorro do vizinho? Como é que é isso? Precisa ver. Você deve tomar uma atitude aí na história. Só precisa ir atrás, né? Ela mesma ir por ela mesma atrás. Se agora a pessoa não aceita, não quer mudar de jeito nenhum, então, em algum momento da vida dela, que vai mostrar para ela que ela tem que mudar alguma coisa, né? Alguma crise, alguma situação de crise, alguma situação que provoque
nela algum tipo de crescimento, né? De crise, de reflexão. André, aqui no ar, por gentileza, na página 18, efeitologia, o último efeito. Eu gostaria que você desmembrasse o que você colocou aí e também, se possível, fazer uma correlação entre, por exemplo, alto-valores temperamento ou temperamento alto-valores. Então aí o temperamento é as tendências das pessoas, né? Então quando a pessoa recicla o próprio temperamento, ela vai ver que os valores dela melhorou, né? São valores mais cosmoéticos, valores mais assistenciais, mais universalistas. Então o temperamento, a tendência da pessoa é ser uma pessoa mais aberta, mais assistencial. Mudou os valores dela. Os valores dela para ser agora a evolução da consciência, né? E mesma coisa os altos valores. Quando a pessoa coloca valores cosmoéticos na vida dela, a tendência é mudar o próprio temperamento. É porque aí a cosmoética vai estar por detrás da manifestação comportamental dela no dia a dia. Certo? Então, valores e temperamento eles estão juntos, né? Intrínsecos, se relacionam constantemente. Né? Porque é o valor da pessoa que determina como ela age durante a vida dela. Né? E o temperamento também, o comportamento, é que determina as tendências comportamentais da pessoa no dia a dia. Né? E a questão da verbação sobre o temperamento? A verbação... Não está aí, quer dizer, tá diluído aí. Eu gostaria que você discutisse aqui com a gente a respeito disso. Verbação e temperamento. Então, a verbação, a pessoa fazer e depois falar, não é isso? Isso. Então, a pessoa que é uma pessoa realizadora, certo? Uma pessoa que tem um temperamento realizador, de construir, de fazer as coisas, ela vai, né, vai falar aquilo da sua experiência que vai ajudar as outras pessoas, né, que vai fazer assistência. Então, ela faz as próprias reciclagens e, de alguma forma, ela vai comunicar aquilo, seja através de um artigo, de um verbete, de um curso. Então, vai utilizar o próprio laboratório consciencial das experiências para esclarecer as outras pessoas, né? E isso aí vai ter bem mais energia do que se fosse simplesmente um curso teórico, um artigo teórico ou um livro teórico. Então, a verbação da consciência é que vai dar energia, né, para esclarecer e assistir as outras pessoas. Né? A gente ouve o professor Valdo falar que é muito difícil mudar o temperamento, mas o seu verbete faz a gente refletir bastante a respeito dessa dificuldade. Parabéns. Obrigado. É difícil, mas não impossível, né? Tudo é possível para a consciência quando você tem vontade. Lindário. Quando você tem vontade. Observa lindário. Né? Tudo é possível. Se o Arlindo conseguiu, o que dirá vocês? Né? Não é isso, né? O Adé já foi embora, não adianta falar dele, a gente não pode falar pelas costas, falar na cara. Estamos penando, né? André, no ar? Sim. No ar aqui em cima, Tânia Guimarães, posso passar na frente? Pode. Você é a nave capitã. Muito obrigada pela gentileza. Na página 19, na mitologia, por que você colocou o mito da Fênix? O mito da Fênix. Fala um pouco sobre isso, bem interessante. A Fênix, ela chega no momento da vida dela que ela pega fogo, né? E renasce da cinza. Então, o temperamento é por isso. Tem que queimar o comportamento antigo, né? Queimar as tendências antigas e colocar as tendências de comportamento novo, né? Atuando, né? Então, é a renovação, né? É a reciclagem, você muda totalmente, né? Queima o que não presta e coloca o ponto positivo, o evolutivo na frente, né? O temperamento é definido, olha, quem está falando é uma química, né? Então eu tenho a ignorância da ideia do temperamento. Sim. Como é que é essa morte do temperamento e o renascimento? Você pode falar um pouco? A mudança, é a mudança de comportamento. Se você é uma pessoa
olha lá, vamos ver aqui os temperamentos aqui. Se é uma pessoa mais agressiva, você tem que mudar agressivo para persista, vamos supor aqui, o primeiro temperamento, né? Ah, tá. Suavizar, né? Não, suavizar o temperamento agressivo. Não. Suavizar não, acabar com ele, né? Vai fazer assistência, tá. Avança mais. Queima esse temperamento, né? Sim. Então acaba com ele, vai ser mais assistencial, vai ser mais fraterno, né? Vai fazer assistência. O André não permite negocínio, tá certo? Suavizar e negocínio, tá vendo? Por isso que eu coloquei o mito da fênix, né? Para queimar o temperamento, para jogar fora. Tá ok, muito obrigada, André. Professor, numa pergunta anterior, o André estava respondendo sobre o temperamento introvertido. Aí você respondeu que quando a pessoa, complementou, aliás, que quando a pessoa não trabalha isso, ela pode vir a uma vida futura na condição de autista. Você não acha que o autismo é uma introversão prolongada e alterada, patológica? Chegou para um desvio. A pessoa fica dentro dela, aquilo ela começa a se intoxicar. Na hora que ela se intoxica, ela pode entrar num desvio, sabe, nos refólios do micro-universo consciencial dela. Fica toda alterada, a patologia piora, ela aprofunda mais. Então começa a dar o autismo e coisas nesse sentido. Muito caso de depressão é isso. O que é a depressão também? Está junto do autismo, está junto do processo da introversão excessiva. Por exemplo, o introvertido ele pode ser um ex-autista. Ele pode voltar a essa condição se em algum momento da vida introvertida. Não, mas o que eu quero falar é a gente entender que toda pessoa caminha, toda consciência caminha para a extroversão. Agora, para chegar na extroversão, ela tem que passar na normoversão, que ela pode ser uma coisa ou outra, depende da hora. Então, por exemplo, eu posso ficar aqui 5 horas sem falar nada com ninguém, só estudando. Isso é introversão. Agora, depois eu passo 5 horas debatendo com vocês. E às vezes, você está entendendo, com veemência. Agora, eu vou para casa, eu estou na minha. Nada disso influiu. Nem a introversão, nem a extroversão não influiu no meu jeitão. A minha índole, a minha tendência, o meu perfil, o meu jeitão. Presta atenção, o jeitão. Esse é o temperamento. Então, se nós pensarmos nisso, a coisa muda. Agora, a tendência de todo mundo é ficar extrovertido mais, predominar mais a extroversão. Por quê? Olha a minha hipótese. A minha hipótese é baseada na evolução. Na evolução, você tem que evoluir dentro da inseparabilidade grupo kármica, com muitas consciências. Como é que você vai viver com muitas consciências introvertido? Isso é impossível. Então, a minha hipótese não vem que não tem, que ela é de uma racionalidade terrível, baseada nos fatos, nos parafatos, na série X, uma opção de considerações por aí. A tendência nossa é ser extrovertido. Agora, o ideal para todo mundo é ter as 3 coisas. Introversão, pequenininha quando precisa. A normoversão, que é o equilíbrio natural da pessoa. E a extroversão, que é a que predomina, é a que vai usar mais. Por causa da sua comunicabilidade, a sua convivialidade, a sua evolução. No caso, a sua tares. Como é que você vai fazer tares sem comunicação? Não fica bem, não dá certo. Você não tem abrangência. Outra coisa, como é que você vai alcançar a cosvisão sem extroversão? A monovisão é que leva a pessoa para a introversão, para a depressão e para o autismo. A capiche? Tem lógica, né? Estuda aí que nós estamos falando. Aí é que precisa a pessoa pensar em temperamento. André, letra B. Letra B, André. Aqui na página 18, teoriologia. Teoria da recuperação de consciência. Você pode me ampliar como é que a recuperação de consciência pode ajudar na reciclagem do temperamento? Sim. Então, você está querendo reciclar seu temperamento. Você sabe que estatisticamente você tem bem mais lucidez, mais conhecimento, vai ter várias outras vidas, manifestações diferentes. Então você vai recuperando cons, vai se tornando mais lúcido, vai recuperando talentos, habilidades, conhecimento. Né?
Então, tudo isso aí vai ajudar a você aplicar esse conhecimento novo não, essa recuperação de conhecimento, né, que você teve, de habilidades, de talentos, aplicar isso na mudança do seu temperamento. Tá? Então, a recuperação de cônjuges vai ampliar a sua lucidez e ajudar na mudança aí do seu temperamento. Agora, você tem que aplicar o que você relembra, que você recupera na mudança comportamental. Né? Então, não adianta você recuperar alguma informação sua, conhecimento, habilidade, se você não aplica na sua mudança comportamental. Né? Então, a aplicação disso no dia a dia, no comportamento, na mudança de comportamento, é que vai ajudar na reciclagem do comportamento. Agora, uma coisa muito séria que é bom a gente clarear é o seguinte: nenhum temperamento é bem temperado por drogas. Ele é bem temperado pela reflexão, autorreflexão. É o tempero do temperamento, é a reflexão, é a cosmoética, é a prioridade, é a evolução, é o autodiscernimento, é a autocogniciologia. Isso tudo é tempero para o temperamento. Então vamos entender como é que é a situação. Agora, existe uma raiz desse temperamento de cada pessoa. Qual que é a raiz? A pessoa não muda devido a essa raiz. Aquela raiz, ela está presa. Entendeu? Tem algum super bonder que está grudando a pessoa naquilo e ela não consegue sair. Essa raiz é que a pessoa tem que pensar. Por exemplo, essa moça que está falando, que está lá em Firenze, em Florença, na Itália, ela tem a raiz da arte, segurando a renovação. Uma pessoa, por exemplo, que ela é subjugada pelo fumo, isso aí está acabando com o temperamento dela. O fumo, que é uma coisa aparentemente tão simples, prejudica demais a pessoa, uma série de condições. Então, pode falar. Eu gostaria de clarear, para mim é meio confuso a diferença do temperamento e personalidade. O que é exatamente uma coisa e o que é outra? O temperamento faz parte da personalidade. Né? A personalidade envolve outros aspectos da consciência, como a inteligência, habilidades pessoais, a memória dela. Então, a personalidade envolve todos os aspectos da consciência. E o temperamento está mais voltado às tendências, gostos e inclinações da pessoa. Né? A personalidade, ela envolve o ego da pessoa, vários outros fatores além do temperamento. Né? Não sei se ficou mais claro. Né? Porque, o temperamento, você vai estudar temperamento, vê que a questão não envolve questões como a inteligência, não envolve a questão como habilidades pessoais. Isso tem a ver com a personalidade. Isso tem a ver com a personalidade. Certo? Uma outra coisa seríssima. A maioria das pessoas, às vezes, estão estudando temperamento, mas é a temperamentologia. Poucas pessoas estudam aquilo que o André está fazendo força, e que eu já falo nisso, já escrevi muito, que é a autotemperamentologia. Essa é que eu fiz. Entendeu? Temperamentologia é muita gente que estuda. A autotemperamentologia já não é. Entendi. Mais claro, obrigada. Por gentileza, dá uma ampliada no sentido que você colocou em antonimologia, recim pontual. A recim pontual já ia mais uma mudagem do trafar, né? Ainda não é a reciclagem do temperamento. Né? Você reciclar um trafar não é a reciclagem do temperamento. A reciclagem do temperamento, ela abrange todo o comportamento, as tendências comportamentais e gostos da consciência. Né? Esse pontual é mais um trafar específico, né, que a pessoa recicla. Né? André, aqui no B, eu queria perguntar se você, durante essa pesquisa tua do verbete, se você passou por aquela questão que o Sr. Valdo fala sempre das nossas companhias, que as consciências têm em média 9 consciências que acompanham, algumas até multimilenares, que nos acompanham de outras vidas, e que ele costuma falar que são as mais difíceis da gente se separar, aquelas que estão conosco. E com certeza deve ter uma influência no temperamento da consciência, essas
consciência na psicosfera, né? Então, essa mudança de temperamento, eu queria até ver se você concorda, passa por esse desassédio, passa por essa assistência. Você fez algum tipo de pesquisa nisso, associando isso ao temperamento? Você mudar as suas tendências pessoais, vai mudar toda a sua companhia extrafísica, né? Se a pessoa é belicista lá, mexe com arte marcial, com arma, como é a companhia dela? Ela largou as armas, largou a arte marcial, largou tudo, a companhia, começa a fazer assistência. Vai mudar toda a companhia extrafísica da pessoa, né? Porque o senhor fala que realmente é difícil tirar todas, como se o senhor fala, tirar todas, aquela história do Berne e do cachorro, né? Vai todas. ficar em as mais persistentes lá, tal, mas aos poucos você vai fazendo assistência, vai esclarecendo, né? O processo de convívio é uma coisa muito séria. Por exemplo, vocês dois, o que é que vocês têm que ver um com o outro? Vocês são parentes em quê? Eu acho que é de vida passada, né, senhor? Batalha. Não, vocês são separados ao nascer. Como que é? Gêmeos separados ao nascer. Olha as caras dele, como é que se parece. Você entendeu? Como é que vocês explicam isso? E dois com história de belicismo, né? Como é que é? Quem é que imita quem aí? Não é isso? Quem é espelho de quem, né? Quem é que é um ano mais velho? Eu acho que sou eu, mas então é ele que imita. É ele que imita. 53, sou de 58. Sou de 58. Ele é de 59, né, mano? Mas vocês já notaram como é que eles se parecem? Como é que tem assim uma aura? Agora deve ter feito curso intermissivo junto, tá na cara, né? É o que a gente acha, né? Conversamos com o Hernani. Sentaram junto aí na tertúlia. Isso é a paraparentela que nós chamamos. Viu? Nós chamamos isso de paraparentela. Da mesma idade, mais um aí, ó. Hernani. Deve ser tudo do mesmo saco. Agora me conta, você nasceu onde? Eu? Interior de São Paulo, Taubaté. Agora você é do Nordeste. Na curva do Brasil. Separados ao nascer. Houve alguma coisa. Mas está entendendo o processo? Eu estou chamando a atenção para ele do ponto de vista da conviviologia. A conviviologia é uma coisa muito séria. Como é que vocês se juntaram? Baseado em quê? Então, um pouco a mudança das tendências. A mudança comportamental geralmente anteriormente era outra, né? Agora, se não falar nada para ninguém, apresentar os dois simultaneamente, vocês são irmãos, quem é, né? Como é que é a situação? Então, alguma coisa vai ter. É porque eu estou fazendo uma pesquisa, professor, justamente nisso. Na Escola para Pesquisa de julho, eu tive uma experiência durante o processo, uma pessoa comentou comigo, até que o senhor fez assistência para ele, que o amparador mostrou uma companhia que tinha com ele já há muito tempo, durante a TENEPS e tal, o senhor deve saber quem é. E aquilo me chamou atenção. Eu comecei a olhar para dentro e começar a pesquisar se essas companhias estavam, que momentos que eu mudava o temperamento, o que acontecia. Eu não sou daquele jeito. E não parecia que era um assédio de um assediador, era uma coisa que já estava ali, entendeu? Meio latente. Fui fazer PL, o amparador falou comigo isso. E eu estou percebendo que alguns momentos que o meu temperamento se altera, é coisa que está comigo já, entendeu? Estou pesquisando, aí ele vem com o verbete do temperamento, eu queria saber se realmente... E bate com o que você está falando aí na questão do... Então, se você mudar as suas tendências comportamentais, preferências, particularidade, vai mudar as companhias extrafísicas e intrafísicas também. Mas por isso que é mais difícil mudar o temperamento, porque elas também estão o tempo todo ali, não querem ir embora, né? Sim, atrapalha, mas o principal é a consciência, ela mesma, né? Porque ela já tem aquele comportamento há muitas vidas, né? Agora, o processo de mudança, a dificuldade da mudança do temperamento é devido à raiz, o arraigamento. O processo ser muito antigo. A pessoa já senta toda daquele jeito. E ela às vezes não quer mudar. A falta de mudança de temperamento é porque a pessoa ela tem uma aversão à neofilia, à renovação, à reciclagem. Não é naquele momento, ela vem assim já há algum tempo. Não, eu digo naquele quesito, naquele ponto em questão. Por exemplo, a pessoa é o mesmo. Mas não é só naquele ponto, não, é renovação. Tem gente que não quer saber de renovação nenhuma. Ela quer permanecer naquele status quo. É muita gente que está por aí assim. Isso aí é difícil. Então a pessoa já está carunchando há muito tempo. Sabe como é que é? Está oxidada. Aí a solução é o fundo do poço mesmo, senhor. Ela tem que chegar naquele ponto de gargalo. O problema é fazer a cirurgia. Essa que é a mais difícil, que o povo tem dificuldade de atingir. Cirurgia.
A cirurgia feita pela própria pessoa. Cortar na carne, que o senhor fala. Não é fácil. É aquele meu amigo, que na minha terra uma vez, ele era médico e não tinha outro médico. Aí ele viu que ele estava com apendicite praticamente aguda. Ele mesmo fez apendicite. Tirou tudo, acertou tudo. Com a ajuda da mulher. Foi feito na minha terra. E depois eles falam que cabra macho é lá na terra deles. Cabra macho é esse, né? Isso aí. Ultimamente tenho tido momentos de alegria, confiança, certeza. Porém, também momentos de tristeza, melancolia, uma preguiça, onde a mente funciona e o corpo tem de ser carregado. Por favor, como me autoajudar? Onde procurar ajuda? Seria bom você falar alguma coisa nisso aí, porque mexe com o temperamento, que ele está aqui. Ela mora em Foz aqui? Qual foi a pergunta? Não, você olha bem, ela tem momentos de alegria e depois tem momentos de tristeza. Então, como é que ela precisa de essa autoajuda? O que ela deve fazer? Procurar ajuda de que forma? Pode procurar um psicólogo, né? Ou um psiquiatra, né? No caso aí, se for uma situação mais grave. Tem uma grave, série de condições aí que ela pode fazer o curso da PEX. Pode fazer o curso da PEX, da Conscius, da Consciência Terapia. Consciência Terapia que poderia ajudar de início tudo. Consciência Terapia, né? Podemos melhorar os nossos trafares, a nossa maneira de ser menos boa e os nossos impulsos só com a circulação de energia? Ou seja, sem atingir o estado vibracional ou a ouve? Isso é a pessoa de Portugal, falando a ouve. O estado vibracional, a circulação de energia vai melhorar seu parapsiquismo, né? E você pode utilizar o parapsiquismo para o autoconhecimento para mudar os seus trafares e seus trafores, né? O seu autoparapsiquismo vai mostrar para você quando você está sendo cosmoético nas suas ações, no seu comportamento, né? Vai mostrar, ajudar você a perceber suas companhias extrafísicas, e tudo isso aí vai ajudar você a melhorar seus trafares, né? Através do trafor, que é o parapsiquismo, né? O trafal, no caso, assim, a pessoa ainda está desenvolvendo, né? Acabei de assistir sua opinião sobre ansiolíticos. Eu utilizo devido a problemas de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Mas foi após experiências ruins desse problema que tive aproximação da espiritualidade e da conscienciologia. No entanto, descobri com facilidade que posso me acalmar com a prática da meditação. E hoje consigo ativar a minha pineal rapidamente em qualquer situação e local. Estou tentando me projetar, mas ainda com pequeno receio. Sei que remédio não faz bem e quero muito parar com ele, mas meu médico disse que leva tempo. Sem o remédio eu teria facilidade na projeção. Dessa forma eu poderia acabar com meus medos e possível causa do meu problema? Sim. Se você dominar, começa pelo estado vibracional, você vai chegar em condições melhores do que tudo isso aí. Agora, se você aparecer por aqui, você vai lá no laboratório da imobilidade física Vigil, para você fazer a comparação com a sua meditação e a sua pineal, para ver como é que fica. Isso aí é interessante. O tipo sanguíneo reflete o temperamento da pessoa? Vale a pena estudar o assunto para a autopesquisa? Teria alguma indicação de artigo ou livro? É com você. O tipo sanguíneo aí é um tipo de temperamento aí entre os citados por Hipócrates, né? Então, livro aí a gente viu aí, já citado aqui pela amiga, temperamento forte, bipolaridade, né? Tem o Jung que fala muito sobre temperamento, né? Então, tem vários livros de personalidades dentro da psicologia que fala sobre temperamento, né? Então, por aí você pode aprofundar no tipo sanguíneo, né? No caso aí, se for o temperamento do seu interesse, né? De ser estudado, né? A mudança de temperamento não estaria profundamente ligada à desassedialidade? Aí o melhor que poderia falar seria a autodesassedialidade. Porque o processo de temperamento arraigado que a pessoa não muda é autoassédio. Não é? Você quer falar mais alguma coisa? Então, a mudança de temperamento para melhor aí vai levar ao autodesassédio, porque a pessoa vai procurar ter comportamentos, tendências pessoais mais maduras, mais evolutivas. Então isso aí a pessoa vai também melhorar a sua companhia extrafísica, que eu estava falando aqui. Ela vai se autodesassediar, ela vai passar a fazer coisas mais positivas, mais assistenciais, né?
mais produtiva, vai interagir melhor com as pessoas, e isso vai levar ao autodesassédio e o desassédio extrafísico. Estive assistindo a uma abertura anterior, onde o senhor falava que no monólogo psicofônico a consciência está desconcedida e vê seu corpo comunicar uma mensagem, uma consciência para ela mesma. Se a consciência já está desconcedida, por que a consciência precisa de um corpo para comunicar se não fala diretamente para a consciência no extrafísico? Porque ali ela está provando o fenômeno para a consciência que está desconcedida. Ela vê, então ela começa a ver como é que a pessoa está usando o corpo, qual é o mecanismo da fala, o timbre que ela usa. Pensa bem no que é que você não pode aprender sobre você vendo a pessoa usar seu corpo. Você está bobeando totalmente aí nessa pergunta, sabe? Pensa bem. Tem lógica? Observa. Não sou nenhum palhaço, Arrelia. Trabalho na condição de consultor em sistema de informações, onde o predomínio da introversão reina. Já fiz um curso de teatro e que consegui sair pior do que entrei. Se ele é introvertido, ele vai fazer curso de teatro só se for para fazer a história do mudão. Quer dizer, o cara mudo. Só faz... É o Buster Keaton, que era o palhaço que não falava nada, só fazia careta. Existe alguma técnica no âmbito conscienciológico que eu poderia lançar mão para tentar suavizar esta introversão? Dá aula. O que você acha? Dá aula. Fala aí. Aí dá aula de informática, dá aula na Conscienciologia, dá aula. Né? É o que nós falamos, você já falou 2 ou 3 vezes e eu também 2 ou 3 vezes aqui hoje sobre isso. Não é isso? É falar pelos cotovelos desde que tenha cosmoética. Até profissionalmente o senhor pode dar aula de informática, né? Pois é, tem tanta coisa. Agora, qualquer coisa apareça aqui, comece a participar dos cursos. E depois você vai apresentar o curso lá e receber crítica. A melhor coisa que tem é ter contato com o público. Esse é que é o caminho. Agora veja, esse negócio, essa aí é ótima, esse negócio do curso de teatro que ele fez. Essa é uma piada, né? Isso aí não corresponde à realidade. Mas olha, fala. André, eu acho que poderia dar para a gente alguma dica para que se consiga pegar o fio da meada da questão da raiz do temperamento? A gente não identificou ainda essa raiz e gostaria Por exemplo, posso falar um pouco da minha raiz, acho que eu tenho uma ideia, né? Eu tenho um temperamento mais introvertido, gosto mais de, por exemplo, da cultura oriental, do Japão, da China, né? É um temperamento bem parecido com esse pessoal aí da oriental, né? Então, você tem que olhar as experiências que você gosta, países, locais, né? Que você possa ter vivido, que tenha mais apego, que você tenha mais afinidade com alguma região, com mais alguma cultura, né? Uma retrocognição em si vai ajudar, né? A própria projeção consciente. Isso aí vai ver onde você formou o seu temperamento, né? Qual foi a vida, que país você passou mais vida, ou qual foi a vida mais marcante naquele país, né? Então, comece a observar quais são as suas tendências comportamentais de temperamento e associar aí qual cultura você se associa, né? Agora, o professor Amaro está aí, tem muita experiência. Seria bom ele dar a opinião dele sobre o processo de temperamento aqui para o André, né? Opinião de gaúcho, de alto nível. O que você acha? Arranja um microfone aí para ele, faz favor. Temperamento aí é uma questão muito pessoal. Aquelas pessoas que estão ali, eu pessoalmente conheço um pouco do temperamento de algumas pessoas que estão fazendo perguntas ao André. Eu teria muitas perguntas para fazer, iguais às perguntas que os colegas estão fazendo para o André. Eu, no momento, escuto mais para poder observar melhor, enfim. Daqui uns tempos você vai fazer mais perguntas do que ficar calado. Com certeza. Mas o fato é o seguinte, o temperamento, ele tem a ver, inclusive, com locais. Não é?
O nosso povo lá do Rio Grande do Sul tem um temperamento um pouco mais forte, né? Exaltadinho. Exaltadinho, né? A questão do temperamento é uma questão de treinamento. Como vocês dois estão falando aí para nós, é uma questão de se colocar no meio do povo aí e interagir, né? A convivialidade com as outras pessoas, e principalmente com aquelas outras pessoas que têm um pensamento diferente do nosso, um jeito de viver diferente do nosso, faz com que a gente possa aprender muito com isso. Que a gente possa, por exemplo, tirar proveito das dificuldades daquele relacionamento. Então, como é que eu posso chegar numa condição de assistencialidade, de ser uma pessoa assistencial, se eu não convivo bem com as outras pessoas? Se o meu temperamento não permite que eu escute mais do que fale? Eu penso que a gente deve interagir e falar bastante, é óbvio. A gente tem que, vamos dizer assim, abrir o leque para que a convivialidade possa ficar cada vez maior, cada vez mais fraterna, e possa permitir que a gente interaja melhor com os outros, e os outros também interajam melhor com a gente. Mas não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Temperamento é uma coisa difícil de ser domada, vamos dizer assim. É como um cavalo chucro, né? O casal que está ali, a dona Valquíria e o professor Amaro, são especialistas em TENEPS. Então eu estou lembrando de um caso de um senhor que chegou para mim e falou assim: Valdo, eu sou muito fechado em mim mesmo. Você acha que eu estou muito mais preparado do que a média para fazer TENEPS? Eu falei assim, não estou entendendo a pergunta, né? Eu, usando a política, não estou entendendo a pergunta. Não, se eu sou uma pessoa introvertida e fechada, e se na TENEPS a pessoa trabalha sozinha, você não acha que isso é bom para mim? Assim, não, isso é péssimo. Disse, mas como? Lá eu não vou falar com ninguém, não tem nada. Eu falei assim, não, você vai falar de uma maneira muito mais séria, que é o processo mental, o problema da intuição, da inspiração, do conscienciês, da telepatia, aquela conversa não verbal com o amparador. Como é que faz? Outra coisa, se você não tem convivialidade aberta com os outros, você vai assistir quem? O tenepsista tem que assistir quem ele tem convívio, ou já teve convívio, alguma coisa nesse sentido, tem que ter rapport, tem que ter empatia. Eu falei assim, então eu tenho que estudar mais, principalmente o manual da TENEPS. Agora veja, é verdade ou não é? Não tem lógica isso aí? Eu penso o seguinte, né? A convivialidade e o fraternismo, a maneira como a gente se comunica, como a gente dá abertura para as outras pessoas, permite que aquela outra pessoa possa também ela fazer um treinamento com relação ao temperamento dela. Quer dizer, vamos dizer, o cruzamento de temperamentos, né? A interconvivialidade desse temperamento vai facilitar com que a pessoa melhore, com que a pessoa perceba, com que a pessoa enxergue alguma coisa que ela sozinha não enxergaria. E com o convívio, com a interação, ela compreenda melhor. Agora, o senhor estava falando aí há bem pouco tempo atrás a respeito das raízes muito profundas, né? E eu sempre lembro uma ocasião o senhor ter dito para nós que a dificuldade da gente vir era o fato da gente ter raízes muito profundas lá onde nós estamos atualmente, né? E eu confirmo perfeitamente, completamente essa sua observação. A âncora está muito presa no fundo agora da não, água. Agora não tanto. Porque a água agora já está um pouquinho menos pantanosa. Ela está mais clara um bocadinho, né? Então, está ficando. Então, a gente está vindo. Daqui a pouquinho a gente está aqui. Tem um cara que falou assim, Valdo, cheguei. Assim, o que houve? A âncora, a corrente. Quer dizer, a corrente cortou, saiu a âncora, ele se liberou. Entende? Eu falei assim, quer dizer que você veio sem âncora? Sim.
Estou totalmente sem âncora. E o meu navio agora não usa mais âncora. Ele está leve, solto e livre no espaço do cosmos. Eu achei engraçado isso. Não, a corrente se rompeu. Então eu vi. Professor. Eu lembrei de uma coisa bem engraçada. Quando eu trabalhava nas empresas, os meus amigos falavam que tinha 3 tipos de mulheres. A mulher âncora, a mulher balão e a mulher boia. Isso resumia, era a síntese das relações. Eu achava excelente, âncora, ótimo. Balão e boia. Quer dizer que está dentro da água, na superfície da água e no espaço. É isso. Isso. 1 quilômetro acima do nível do mar. Essa Professor, é boa. Eu queria fazer uma pergunta aos dois, aí se o Roberto também puder entrar para esclarecer. Uma pergunta aos 3, no caso, o senhor, o Hades e o Roberto, é o seguinte, eu estive raciocinando que houve um crescendo dos verbetes, onde nós estudamos a questão do animal, do sobre-humano. E nós hoje estamos discutindo temperamento. E o senhor fala em enraizamento na raiz do temperamento, essa matriz. Ela não nasce desde o animal? Sim, mas você já pensou quantos animais você já não foi? Pois é, e você mudou isso tudo. Começa pelo vírus e chega no chimpanzé. Muita coisa, tem do vírus ao chimpanzé, durante milênios e milênios. Mas os mais próximos a nós, a nossa evolução, no caso, a questão da introversão e da extroversão, ontem nós vimos posicionamento do gato, posicionamento do cão, estão mais próximos de nossos temperamentos. Então, quando o nosso colega ali do lado do Marcondes colocou a dificuldade de desconstruir essa matriz, né, consciencial do temperamento, eu fiquei raciocinando se essa dificuldade não é pelo envelhecimento que já trazemos de longos anos ainda como sobre-humano, né? É lógico, a raiz é essa, por isso que eu falo, é difícil. O problema da pessoa se liberar do ponto de vista de entender e vivenciar a mega fraternidade é o problemão nosso. Se a gente supera isso, nós alcançamos mais depressa o problema da dispersidade, da semiconsciencialidade, entende? O processo do evoluciólogo. O problema é esse. Então o processo Agora, é bem mais estudar difícil. o temperamento, falar sobre isso, mexer com a personalidade, eu sempre considerei isso básico para nós. Por isso que nós estudamos conscienciologia, é isso. A estrutura da conscienciologia está baseada nisso. Tá bom, pessoal. Acho que é a evolução do temperamento, o aperfeiçoamento do temperamento. Então é a autotemperamentologia, em primeiro lugar. Depois é que vem a temperamentologia ou a heterotemperamentologia dos outros. O problema primeiro é o nosso, devido ao autoassédio, a falta de autocrítica. A especialidade aqui é melhor mudar aqui, colocar autotemperamento? Mas aí tá bem. Você pode deixar temperamento, que é melhor. Nós estamos aí, tem todos os ângulos, não é só o da pessoa. Tem todos eles. O seu está muito certo, está muito correto. Eu examinei isso. Professor, só o que a Rosa falou ali sobre a questão do temperamento do humano comparado com o do subhumano. Ela falou dos cães e dos gatos, mas se parar para avaliar e analisar o comportamento do chimpanzé, é quase igual, né? Pois é. Por isso que eu falei, o chimpanzé, do vírus ao chimpanzé. Agora, ela está falando devido ao convívio nosso com cães e gatos. Em relação ao Tem menos chimpanzé dentro de casa do que gato e cachorro. Então, sobre isso... Muito embora... Eu não estou falando de primatologia, tá certo? Vamos entender bem. Eu falei chimpanzé. Sobre isso eu falei primatologia. Primata é outra coisa. Sobre isso teve uma vez uma exposição de um chimpanzé no zoológico de Londres, em 1830 e poucos.
E a rainha Vitória foi ver a exposição e ela voltou enojada com a semelhança do chimpanzé com os humanos, né? Ela ficou principalmente com o marido dela. Ela exatamente, ela deve ter se reconhecido em alguns traços. Isso, né? Tudo eu já vi. E logo em seguida o Darwin... Já vi com pessoas que passaram a perder disso. E logo em seguida o Darwin, no mesmo zoológico, ele foi ver a exposição, e ele disse que qualquer pessoa que tivesse certeza sobre a superioridade humana deveria passar algumas horas observando os chimpanzés no zoológico. Pois é, mas é perigoso. A pessoa tem que ser preparada, senão dá o caso daquela mulher. Valdo, não quero mais nada, não aguento ficar perto do meu marido. O que foi? O que você fez? Visitei o Jardim Zoológico. Esse negócio não é fácil. Tem que ter estômago. O problema é sério, a gente tem que ponderar muito isso. E outra coisa, o marido dela não tinha nada, não era africano, nada disso. Era um cara bem ocidental, etc. Tal. Mas você sabe, o processo da genética é muito complexo, né? Tem de tudo. A pessoa às vezes parece, agora o pior não é isso. É a hora que começa a pessoa a ter os reflexos do bicho. Porque tem disso. Tem gente que tem os reflexos de macaco. Eu acho que o ideal seria, para certas pessoas, a gente dar um curso de primatologia para ela saber como é que é isso. Aí ela vai se encontrar muito melhor do que na consciência terapia, na psicologia, na psiquiatria. Ela vai se achar na casa dela. Entendeu como é que é? Pela primatologia. Por isso que é aquele negócio que eu falo, lembra que eu falava lá por isso, a turma toda que está estudando primatologia, que o povo acha que não existe mais primatas entre o Homo sapiens sapiens. Eu acho que ainda tem um percentual muito arraigado, muito forte ainda. Pois é, não tem jeito. Agora, vamos estudar a macacada. É o jeito. O tempero é o seguinte, vamos entender bem. Quando você quer mudar o temperamento, você tem que colocar um tempero da reciclagem nessa história. Se a pessoa põe um tempero suave, ela está se tapeando, ela não tem autocrítica e ela continua com o autoassédio. Ela tem que pôr um tempero grave, sério, que equivale a uma autocirurgia. Senão ela não alcança a remissão, a cura, a melhoria. Ninguém vai poder dar alta para ela. Está entendendo como é que é? Então, para isso, ela tem que arranjar um molho mais forte, que abale as profundezas dela, a estrutura, o mecanismo, o arcabouço da manifestação, os órgãos e sistemas que ela defende dentro do micro-universo consciencial dela. Então, aí muda. Então, por exemplo, não adianta só pôr pimenta no molho, ainda é pouco. Você está entendendo? Tem que ser uma coisa que vá fazer a corrosão da estrutura negativa do temperamento dela, que é nessa raiz, senão não adianta nada. É aí que eu falo. Então há um tempero na questão para temperar o temperamento. A pessoa tem que procurar esse tempero, como é que é? Cada um precisa do seu tempero adequado. A maioria quer pôr água com açúcar nisso, não resolve. Tem que ser uma coisa mais amarga. É o jeito. Por isso que a gente tem tantos recursos para alcançar o mesmo objetivo, porque um só não adianta. Você observa bem o que nós temos. Nós temos consciência terapia na OIC. A gente tem a conscienciometrologia ou conscienciometria dentro da consciência. Nós temos os processos do estudo da consciência do ponto de vista da programação na PECS. Nós temos o estudo dos rapazes e das moças quando eles chegam para estudar o processo da INVEX, que é para vacinar a pessoa antes. Nós temos a Evolucim, que já estuda o problema na criança, para ver como é que fica a criança, para ver como é que ela modifica a partir da infância. E por aí vai. Só aí eu citei 5 e 6. E ainda é pouco. Ainda tem coisa que nós precisamos de entrar nisso. Agora, por exemplo, o Mário
já está estudando aí os processos de fazer uma de parapsiquismo. Já o Piccolo está com a turma toda para estudar um processo extraterrestre, para ver e estudar. Quem estuda a extraterrestrialidade, estuda a zoologia. Você está entendendo como é que é? Cada processo, não tem jeito. Sempre mexe uma coisa com outra, porque tudo é bicho. Então isso é muito importante nós vemos. Agora, a primatologia é seríssima. Agora, uma coisa que trava a mudança de temperamento, e é por isso que na psicologia, uma das áreas mais obscuras que tem a da personalidade, é que a ciência convencional, os cientistas não estudam eles mesmos. E quando foi começado a expor as sujeiras que tem no meio deles, eles travaram aquilo. Foi o que aconteceu com o psicógrafo, o psicograma da psicologia. Eles afundaram aquilo e deixaram aquilo na história, acabou. Ninguém mais analisou nada. E a psicologia não gosta de fazer nenhuma comparação. Você está entendendo como é que é? Então, tudo que eles falam por aí ainda é muito superficial. Por isso que a gente entra com a conscienciologia para ir fundo, senão não adianta nada. Por isso que eu falo, é fratura exposta, soco na cara, falo na vergonha na cara. É o jeito da pessoa cair a ficha, para ela pensar pelo menos. Agora, tudo isso existe por causa do egoísmo, orgulho, autoassédio e acriticidade, quer dizer, falta de autocrítica. Se as pessoas entram nisso e admitem, acabou. Por isso que a gente precisa daquilo lá, ó, princípio da descrença, que é a pessoa fazer a autopesquisa. Quando eu falo que o princípio da descrença é baseado na pesquisa pessoal, em primeiro lugar, é a autopesquisa, é a pesquisa de si mesmo, para depois ter a heteropesquisa, a pesquisa dos outros. Esse é um caminho. Você vê que tem lógica isso tudo. Isso tudo é o tempero. Tá certo? Olha, você está ótimo. Quanto que é o número para ele aí? Quantos são? A próxima, não? 100. Ó, mais 100 verbetes a partir de você. Você foi aí totalmente classificado com nota 10, alto nível, etc, etc. Com esse monte de perguntas. Nós tivemos 28 perguntas. A maioria foi para você mesmo, sobre temperamento. Olha bem o que você vai fazer. O próximo já está na bica? Então tá. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 56 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 28 perguntas respondidas online, 31 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos 5 recados. Neida e Marilene, segunda semana da reeducação. Liliana e Ivone, segundo encontro da longevidade. Alcira com 5 banhas. Rodolfo em curso inteligência financeira. Larissa, curso prática da tridotação. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da segunda semana da Reeducação Consciencial. É um evento promovido pela Repreendência em parceria com o CAEC. Serão 10 dias de imersão na ciência Conscienciologia. Inicia com a 5ª jornada de educação, que vai de 7 a 9 de outubro, e culmina depois com o Congresso de Devonologia. O destaque para hoje serão os eventos que acontecerão entre esses dois eventos maiores. Dia 12 de outubro, que é um feriado, nós teremos o curso Profilaxia das Abordagens Dogmáticas. Será um evento proferido pelo professor Marcel da Luz. E dia 13 de outubro nós teremos Fundamentos da Cientificidade, que será com o professor Hernandes Leite. Na continuidade, teremos o Congresso de Devonologia, a professora Marilene dará maiores informações. Olá, boa tarde. Então, para concluir essas 10 dias de ciência da Conscienciologia, vocês vão poder participar, e quero reforçar o convite do professor Valdo, para o 2º Congresso Internacional de Devonologia, que será dos dias 14 a 16 de outubro. O destaque de hoje fica com o trabalho do professor Hernandes Leite, que se trata da Síndrome de Godot. Quem tiver interesse, as informações serão no CAEC, telefone 3525-2652, ou no e-mail caec@caec.org. Obrigada.
Boa tarde. Longevità, Associação Internacional de Longevidade, convida vocês, inversores, reciclantes e longevos, a participar do segundo encontro sobre longevidade. O encontro será efetuado no Dia Internacional do Idoso, o próximo sábado. Vai ser na SOCIM e será realizado no Centro de Convivência do Idoso, que fica na rua Piquiri, do lado da Praça da Bíblia. O evento é gratuito e agora a Ivone vai comentar um pouquinho mais sobre o evento. Obrigada. Bom, Liliane, como nós estamos com parceria com o grupo da SOCIM, nós sabemos que a grande maioria de pessoas que conhecemos passam muito tempo praticando esportes, dançando, frequentando academias para ficar em forma, bem como uma alimentação adequada. Mas o que poucos se dão conta é que a mente também precisa ser exercitada. Por isso, o nosso convite é para que venham resolver e testar habilidades mentais, criatividade, raciocínio lógico, percepções visuais, charadas, enigmas, leituras, e que esse desafio se torne uma constante ao equilíbrio dos hemisférios cerebrais. Até o encontro, grata. Boa tarde. Gostaríamos de convidar as pessoas interessadas em aprofundar as suas autopesquisas a realizarem o curso Consim Cobaia Voluntária do Conscienciograma. Este curso acontecerá no dia 12 de outubro, no feriado. As maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Apex, convido para o curso Inteligência Financeira Proexogênica, com o professor Hernande Leite e mais 2 professores convidados. O curso vai do dia 8 de outubro a 3 de dezembro. É um curso de 8 módulos semanais, são 8 semanas, tudo à distância, ou seja, você vai poder assistir e participar desse curso, mesmo na sua casa, escritório, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. O curso tem como objetivo mostrar a relação das finanças pessoais com a ProEx, estruturar o orçamento pessoal visando o equilíbrio financeiro, compreender os aspectos intraconscienciais envolvidos na maturidade financeira, elaborar estratégias de construção do pé de meia pessoal, apresentar as bases do empreendedorismo visando a autonomia financeira, aplicar os recursos pessoais nos investimentos cosmoéticos. Maiores informações, você pode acessar o site www.apexinternacional.org/inteligência financeira. Lá nós temos um vídeo explicando como é que funciona o curso. E também você pode solicitar informações através da recepção no CAEC, telefone 3525-2652. Uma observação, faça a sua inscrição, porque as vagas estão terminando. A gente tinha 30 vagas na semana passada, agora a gente só tem 19. Então muita gente ficou de fora do primeiro curso. Então, uma dica aí para você agilizar. Começa agora dia 8 de outubro. Um grande abraço a todos e boa tarde. Olá, boa tarde. A Sinvex convida a todos para participar do curso Prática da Tridotação na Invex. É um curso que vai acontecer do dia 23 a 26 de fevereiro de 2012, concomitante com a semana da Max ProEx. No curso, ele tem Ele desenvolve a tridotalidade, que é o parapsiquismo, a intelectualidade e a comunicabilidade. Também teremos no curso Dinâmicas Parapsíquicas com o professor Mário Oliveira. Para mais informações, acesse o site www.asinvex.org ou pelo e-mail cursos@asinvex.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Síndrome da Pressa, especialidade para patologia. Autor, professor Pedro Fernandes. Obrigado e boa tarde a todos.